Você já se sentiu lesado ao comprar um produto ou serviço? Você já foi vítima de propaganda enganosa? Por que será que as empresas continuam errando junto aos clientes? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui é como não praticar propaganda enganosa no seu próprio negócio. Em primeiro lugar, como eu sempre peço, não esqueça de deixar aqui a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative também o sininho para receber as nossas notificações regularmente. E após o vídeo, tenho certeza absoluta que você também não vai esquecer de compartilhar com o maior número de pessoas possível, porque isso vai ajudar o seu negócio e também daquelas pessoas que você quer bem e quer que prosperem junto com você ao longo da vida. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência muito negativa e por conta disso eu escrevi até um artigo naquela época, o qual eu chamei de propaganda enganosa. E eu confesso que de lá para cá, passados praticamente 8 anos, estamos em 2020, muito pouca coisa mudou. Eu diria que, em geral, quase nada mudou. Certa vez nós chegamos cansados da praia, eu, minha esposa e meus filhos mais novos, e fomos até a esquina. Aqui perto de casa havia uma pizzaria até bacana na época. Nós fomos até lá, deixamos as coisas no carro, mal descarregamos e a minha esposa disse, vamos comer primeiro alguma coisinha porque eu estou cansado e com fome. Então depois a gente volta e descarrega o que tem que descarregar. Então fomos até lá, fomos a pé, dava mais ou menos 2 quadras e meia daqui e entramos na pizzaria, havia pouca gente, talvez 1 ou 2 mesas ocupadas, e nós sentamos uma mesa e simplesmente chamamos a menina lá do balcão. Mas enquanto isso nós fomos dando uma olhada no cardápio ali, para ver se de fato, né? Porque sabe como é em família, um quer um sabor, outro quer outro sabor, e até a gente decidir, mas de repente eu olhei assim no cardápio, no menu, a capa tinha uma pizza maravilhosa, dava vontade de comer a capa, como eu digo sempre. Foi escrito assim, né? Moda da casa. Falei, puxa lá vida, é essa mesmo. De repente, a menina se aproximou e eu fui ensaiando algumas palavras e perguntei para ela, ô fulana, essa pizza que está aqui no menu, é isso mesmo que está aqui na capa, essa moda da casa bonita assim? Ela simplesmente deu uma olhadinha de leve para trás, como quem diz assim, será que alguém está olhando? E veio rapidamente assim no meu ouvido e falou, olha moço, eu não quero falar nada não, mas isso aí é propaganda enganosa. Gente do céu, você não faz ideia como é que eu fiquei na hora. Eu não sabia se pedia, não sabia se fechava o cardápio e ia embora, mas a gente ali com fome, cansado. Falei, sabe de uma coisa? Vamos arriscar, vamos ver de fato o que é isso. E ela simplesmente anotou o pedido e se recolheu. E nós ficamos só aguardando para ver de fato o que é que seria servido. Mas acho que ela se tocou um pouquinho daquela bobagem que ela cometeu ao falar mal da empresa que ela trabalhava e até que a pizza no final veio relativamente boa. Ou seja, não era exatamente o que estava na capa do menu, mas a pizza foi boa. Com base nisso, eu quero agora discorrer sobre o meu vídeo e perguntar para você o seguinte, por que será que as empresas quebram? Nós estamos em época de pandemia, claro, eu não sou nenhum bobo aqui, nenhum ingênuo de saber que a pandemia contribuiu muito para o fechamento e a quebradeira de algumas empresas. Mas excetuando-se a pandemia, vamos lembrar de um relatório que eu sempre gosto de citar, que é o relatório de fatores condicionantes de mortalidade das pequenas e médias empresas no Brasil, que é sempre preparado pelo Sebrae de período em período. Então lá nesse relatório, segundo o Sebrae, 60% das empresas quebram antes de atingir o primeiro ano. É um dado triste, por assim dizer. Entre os principais motivos citados pelo Sebrae, lá estão capital de giro, lá está inadimplência, lá está a concorrência desleal, lá está também, na maior parte dos casos, a falta de planejamento e podem ter certeza absoluta que lá também está presente a questão do atendimento. Aquilo que eu estou me referindo aqui, quando o atendimento
é nada mais nada menos do que uma propaganda enganosa. Eu sei que o fluxo de caixa é importante, eu sei que a estratégia é importante, eu sei que o planejamento é muito importante, mas pode ter certeza absoluta, o atendimento ao cliente, o respeito pelo cliente, ele é simplesmente fundamental. Então, quando você não respeita o cliente, quando você não atende bem, quando você acha que o cliente é mais um que entrou dentro do seu estabelecimento, certamente há algo aí nesse meio chamado desrespeito ao cliente. E isso vai também, de alguma forma, impactar o teu negócio. Eu sempre digo que ninguém é obrigado a trabalhar numa atividade, seja qual for, se ela não mantiver um mínimo de gosto pela coisa. Ou seja, se aquilo não provocar o mínimo de interesse na pessoa. O mundo está cheio de caixas mal preparados, atendentes mal-humorados, pessoas que não dão a mínima importância para aquilo que fazem, ou seja, pessoas que não têm nenhum respeito tanto pelo emprego que conseguiram, quanto pelos clientes que estão sempre à procura daquela empresa e que fazem aquela empresa rodar. Por que será que isso acontece de maneira geral? Eu digo também sempre que empresas que não levam o trabalho a sério ou minimamente a sério, dificilmente levarão qualquer coisa a sério na vida. Elas estão ali geralmente por conta daquilo que eu sempre falo, que é o emprego trampolim. Ou seja, eu só estou aqui porque eu não tenho coisa melhor. E assim que alguma coisa surgir, eu vou para outra. Mas isso não significa que o comportamento dessas pessoas vão mudar. Por isso, todo cuidado é pouco. Portanto, com base em tudo isso, eu vou deixar aqui 4 dicas essenciais para que você possa evitar a propaganda enganosa no teu próprio negócio. Tenho certeza que com esses pontos mínimos você vai fazer algo diferenciado, vai agregar valor ao seu negócio e cada vez mais vai tomar cuidado para ter as pessoas minimamente certas, no lugar certo e fazendo a coisa certa. Primeira dica então, ao contratar alguém, seja simples e direto. Enfatize a importância do trabalho a ser realizado. Esclareça aquilo que eu chamo de esclarecer expectativas em relação ao desempenho das pessoas. O que você espera dela, como é que ela deve se comportar, qual que é o padrão de atendimento da empresa, perfeito? O que os clientes quando entram também esperam, qual é a imagem que você quer vender dentro daquele negócio e assim por diante. Lembre-se, você não vende só produtos e serviços, você vende também a imagem da empresa, a imagem do dono, ou seja, o conjunto da obra, como eu digo sempre, ele é composto de outros fatores que não só o atendimento. E tudo isso contribui para que o teu negócio de fato prospere ou não. Dê treinamento suficiente. Se necessário, treine 1, treine 2, treine 3 vezes, até que a pessoa atinja aquele padrão que você imaginou. Claro, você precisa também depositar confiança nas pessoas, mas essa confiança tem que ser o quê? Monitorada. Porque sempre, vez por outra, alguém lhe trai a confiança. Isso não é exclusivo do seu negócio. Isso acontece em qualquer negócio. E quando as pessoas estão deslocadas, ou seja, deslocadas em relação àquilo que elas gostam de fazer, provavelmente, num momento ou outro, elas acabam cometendo uma bobagem. Segunda dica bastante bacana. Defina o padrão de atendimento que você quer. Se for o caso, escreva aquele procedimento para que a pessoa leia antes de entrar. Coloque nos valores que você cultiva dentro da empresa. Toda empresa, todo empreendedor ou empresário, ele cultiva valores. É a questão do respeito, a questão da transparência, a questão do gosto pelo cliente e assim por diante. Então, esses valores, eles são transmitidos de patrão para empregado. Quando você dissemina esses valores, eles estão presentes lá muitas vezes, até no planejamento estratégico do teu negócio, independentemente do tamanho, as pessoas tendem a seguir melhor aquela cartilha. Lembre-se que valores é aquilo que você confia, é aquilo que você pretende passar para o seu cliente, é aquilo em que você acredita e que de alguma forma acaba transparecendo no atendimento, na recepção, na abordagem que as pessoas fazem dos clientes e assim por diante. Portanto, valores são essenciais. E eu não quero, naturalmente, que as pessoas se sintam lesadas, que elas se sintam simplesmente modificadas e não queiram mais voltar ao meu negócio. Eu quero que elas voltem.
Por isso, valores são fundamentais. Não estou falando de valores financeiros, estou falando de coisas básicas, que a gente sempre acaba tendo que repetir incansavelmente até que as pessoas de fato incorporem aquilo como se fossem delas. Respeito ao cliente, transparência e tantas outras coisas. Terceira dica fundamental. Quanto tempo você acha que as pessoas precisam para se adaptar à realidade do teu negócio? Eu muitas vezes brinco muito com os alunos, com os meus clientes. Será que eu tenho que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para que as pessoas se enquadrem definitivamente naquilo que eu considero razoável em termos de aceitação do meu negócio, de transparência e de valores do meu negócio? Eu diria que não. Quanto tempo você acha que é suficiente? 1 mês? 2 meses talvez? 3 meses? Eu diria que entre 3 e 6 meses é mais do que razoável. Menos de 3 você não consegue medir tudo isso. As pessoas têm a questão do contrato temporário, ou do contrato experimental, que são 90 dias. Mas a partir daí você já de fato consegue saber se você deve ou não deve ficar com aquela pessoa. Se a pessoa de fato não corresponde, ninguém tem que ser carregado nas costas. Deixe ela ser feliz no outro lugar. O importante é que você mantenha o padrão de atendimento, o padrão de excelência, seja em produto, seja em serviços e assim por diante. Por fim, quarta e última dica, que eu considero talvez a melhor de todas, e não é nenhuma dica minha, é uma dica do John Kotter, no seu livro famoso Liderando Mudança, e essa dica eu sempre brinco com as pessoas, com os meus alunos, e muitas vezes eles torcem um pouco o nariz, alguns dão risada, mas essa dica é fundamental quando você não quer que isso deixe perdurar na sua empresa. Livre-se dos ineficientes. Propaganda enganosa não é simplesmente, ou não é somente vender algo errado, algo diferente ou algo enganoso para o seu cliente. Propaganda enganosa também é vender uma imagem no currículo, vender uma imagem durante a entrevista que você faz e depois, ao ser admitido, ao ganhar a confiança do dono e coisas do tipo, a pessoa agir completamente diferente. Então não são somente as empresas que praticam propaganda enganosa. Nós, os clientes, os fornecedores e muitas vezes os nossos próprios empregados é que praticam essa propaganda enganosa e isso acaba gerando o quê? Um círculo vicioso, tanto para o seu negócio quanto para a sociedade também. Portanto, para que você possa manter a integridade, esses 4 pontos são fundamentais. Vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional. Como evitar a propaganda enganosa no seu negócio? Não permita que as pessoas abusem da sua bondade, abusem muitas vezes da sua inexperiência em gestão e acabem atropelando os valores, acabem muitas vezes espantando os seus clientes e fazendo com que o seu negócio, em vez de crescer, de prosperar, de cada vez mais ser uma referência na sociedade, torne-se uma referência negativa. Pratique esses 4 pontos, não tenha medo de ser feliz. Isso é experiência, não é copiado dos livros, como eu sempre digo. Portanto, eu vendo para você aqui a ideia para que você adote como experiência que eu já obtive no comando de negócios, de pessoas e assim por diante. É simples assim. Gostou do vídeo? Então não esquece mais uma vez de deixar aqui o seu like, de ativar o sininho para receber as nossas notificações regularmente. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, pessoas que são seus amigos, empreendedores, empresários. E se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece, inscreva-se para receber as nossas notificações regularmente. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.